Olá, meus amigos! Estamos aqui de volta para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Que maravilha, que bom que você ama a Palavra de Deus, que bom que você dedica tempo para estudar a Palavra de Deus, que bom que você se interessa em estudar sobre profecias. Sem dúvida nenhuma, o livro do Apocalipse é um livro que nos chama a atenção e também traz verdades profundas para os nossos dias. Por isso, hoje, nós vamos estar aqui dando continuidade à nossa temporada. Sem dúvida nenhuma, nosso próximo estudo será sobre a besta que surge do mar. Na realidade, hoje é o nosso estudo sobre a besta que surge do mar. E o nosso próximo estudo, já adiante para vocês, nós vamos estudar sobre a besta que surge da terra. Isso mesmo, vamos estudar sobre o Apocalipse capítulo 13. Vamos dividir em duas etapas. E lembrando a você que não ainda está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para você aí estar recebendo de antemão todo o nosso estudo que é postado aqui a cada semana. Na semana passada, nós estudamos sobre a importância de conhecermos a mulher que é descrita no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Vimos também sobre um conflito entre a mulher e o dragão e também vimos como é importante identificar as características da Igreja de Deus aqui na Terra. Claro que é um assunto que nós iremos ainda falar um pouco mais adiante, mas se você ainda não assistiu o nosso estudo anterior, que fala sobre a mulher, eu lhe convido aqui no canal A Bíblia com Alex. Você está aí acessando e aprendendo mais da palavra de Deus, tá bom? Então, como eu disse hoje, o nosso estudo será justamente sobre a besta que sobe do mar. Hoje nós vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 13. Na realidade, aí a primeira etapa, porque esse capítulo ele é muito rico, né? Não é verdade? E também muito polêmico. Mas nós estamos aqui justamente para descomplicar e mostrar que na realidade o Apocalipse não vem para trazer medo, apreensão, nem terror. Muito pelo contrário, o livro do Apocalipse vem para nos trazer esperança. E por isso nós vamos, nesse exato momento, pedir, como de costume, a orientação do nosso Deus para que Ele venha abençoar o nosso estudo e assim a gente possa compreender cada vez mais a sua santa palavra. Se você puder, feche seus olhos, ore junto comigo. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos com o intuito de aprender mais da tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, por favor, a compreender este livro tão precioso e tão importante para os nossos dias, que é o livro do Apocalipse. Em especial, Senhor, esse tema que muitas vezes, Senhor, as pessoas distorcem, não compreendem da forma correta. Nos ajuda, Senhor, através da tua santa palavra, a compreender melhor o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Nos dá, Senhor, a unção do teu divino Espírito Santo. Nos orienta. Nós te agradecemos desde já e oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Diz o quê? Amém. Amém e amém. Então vamos lá. Vamos daí. E claro, né? Você não pode, sem dúvida nenhuma, e hipótese nenhuma, vir aqui estudar a Bíblia com a gente sem o quê? Sem a Bíblia, tá bom? Então já abre aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 13, e nós vamos aí nos dedicar a estudar um pouco sobre a besta que sobe do mar, tá bom? Então, aí em Apocalipse 13, a partir do verso 1, lá diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então nós vamos ver aqui o que significa a besta que surge do mar, a besta do mar. É claro que muitas vezes nós nos deparamos com algumas interpretações que nos faz até mesmo duvidar se isso é de fato o que a Bíblia diz. E eu acredito que um dos maiores erros da cristandade ao estudar o livro do Apocalipse é justamente deixar que o achismo
supere o que está escrito na palavra de Deus. Então, como a gente tem mantido o método de deixar a própria Bíblia ela dizer o que ela quer dizer, ou seja, usar a própria Bíblia para interpretar as profecias bíblicas, então é isso que nós vamos dar aqui a continuidade do método que nós temos utilizado, deixar que a própria Bíblia diga o que ela quer dizer referente aos símbolos que nós encontramos no livro do Apocalipse. Então, nós temos que entender o que é besta, o que significa aí chifres, cabeças, não é isso? E também essa blasfêmia, o que também ela significa. Então, venha comigo e vamos mergulhar aí neste conhecimento da palavra de Deus. Então, perceba, a besta, nós vamos ver lá em Daniel, eu convido você rapidinho aí no livro de Daniel. Daniel é Antigo Testamento, tá bom? Também Daniel é um livro profético. Eu costumo dizer que o livro de Daniel, ele é irmão gêmeo aí, né? Ou irmão mais velho, pode-se dizer assim, do livro do Apocalipse. Então, não é possível a gente compreender o livro do Apocalipse de forma isolada. Eu tenho dito isso aqui nos nossos estudos. É necessário recorrer à Bíblia, de um modo geral, para a gente compreender o livro do Apocalipse. Por isso, nós vamos agora em Daniel, capítulo 7, versículo 3 e o versículo 17, tá bom? Para a gente entender o que significa besta, tá bom? Vamos deixar que a própria Bíblia diga quais são os símbolos que ela mesma apresenta lá no livro do Apocalipse. Lembrando, né? O livro do Apocalipse ele foi escrito em símbolos justamente para, primeiro, preservar o conhecimento que estava contido, né? Aí a carta que João escreve, né? E o livro que assim depois se forma o livro do Apocalipse, a revelação, e também para que somente aquelas pessoas que se dedicassem, que fossem direcionadas pelo Espírito Santo, pudessem compreender o que estava escrito. Então, por isso que nós pedimos a orientação do Divino Espírito Santo e agora vamos recorrer à Bíblia para compreender o que ela quer nos dizer, tá bom? Então, eu acredito que já deu tempo para você abrir aí Daniel capítulo 7, versículo 3 e versículo 17. Então, o versículo 3 diz o seguinte: 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiram do mar. Então a gente percebe aqui que a visão que Daniel tem também é um animal, é de animais, né? Ou bestas, né? Dependendo da tradução aí. Aqui tem animal, só pode ter também besta, é a mesma coisa. Então já fica já uma dica interessante. Besta é uma referência a animal, tá bom? Mas o que representa animal em profecia? Então a gente vai agora no verso 17 e nós vamos compreender o que significa animal em profecia. E lá diz o seguinte: esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então a gente percebe aqui que besta significa o quê? Rei. Bom? Rei. Ou reino. Também dependendo aí também da tradução. E o que significa mar? Vamos ver o que significa mar? Porque lembra que a besta ela surge do mar, sobe do mar. Então vamos lá em Apocalipse, vamos voltar lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, versículo 12, e nós vamos encontrar o que a própria Bíblia diz sobre o símbolo, o que significa mar. Eu acredito que a gente já falou sobre isso aqui no nosso estudo, mas é sempre bom a gente recordar, tá bom? Então, 17, versículo 12, diz o seguinte: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Na realidade, eu acabei lendo Apocalipse 17, verso 12, que já disse qual é o significado de chifres, né? Mas vá no verso 15 agora. Vá no verso 15. Então, a gente tem aqui, no verso 15, diz o seguinte: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então nós já vimos o seguinte, que mar
significa povos, nações, tribos e línguas. Tá bom? E os 10 chifres, lá no verso 12 que a gente leu também, ele representa reis ou reinado. Foi isso que a gente viu aí? E os 10 chifres, né, que significa a autoridade, né, dos reis da terra. Tá bom? E vamos ver o que significa essas 7 cabeças. O verso 9, sobe um pouquinho aí. Aí mesmo, ainda no capítulo 17. O verso 9 diz o seguinte: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também o quê? 7 reis. O interessante é que a gente percebe que o livro do Apocalipse ele nos traz os símbolos e também uma boa parte no próprio livro do Apocalipse ele nos traz o simbolismo. Claro que aqui no contexto ele está falando sobre a grande meretriz, tema esse que a gente ainda vai estudar quando nós formos estudar o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Mas é importante dizer que o simbolismo referente ao mar é um símbolo de povos, nações, tribos e línguas, ou seja, uma região povoada, tá certo? Uma região povoada, e os 10 chifres representam aí 10 reis, né? A autoridade de reis. Bom, e as 7 cabeças também é uma referência a reinos e a reis. E aí você pode parar para pensar o seguinte: aonde nós encontramos uma referência sobre também sobre 10 reinos? Quando nós vamos lá para Daniel capítulo 2, claro que não é o objeto do nosso estudo, mas é sempre bom relembrar, existe um sonho lá do rei Nabucodonosor. Esse rei, ele acabou tendo um sonho, né? E resumindo a história, ele sonhou e não lembrava do que sonhou, e Deus levantou Daniel para que fosse contado o sonho, mas não somente o sonho, mas também a sua interpretação. E quando Daniel ele traz o sonho de Nabucodonosor, é uma estátua grande, né, aonde é dividida entre 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro, e nos seus pés há uma mistura lá de barro e ferro. E ainda no sonho, ele vê uma pedra lançada sem auxílio de mão que pega aos pés da estátua e acaba com a estátua, destrói completamente a estátua. E essa pedra que destrói a estátua no sonho de Nabucodonosor, ela cresce, cresce e vira um grande reino sobre a terra. Então Daniel ele dá a interpretação a Nabucodonosor sobre o sonho. E a interpretação era o seguinte: que cada parte da estátua, ou seja, a cabeça, o peitoril, o quadril, as pernas e os pés, representavam reinos que iam suceder após Babilônia. Então, Babilônia era a cabeça de ouro, né? E depois outros reinos iriam aí surgir após Babilônia. Reinos esses que a gente ainda vai falar daqui a pouco. Só que o interessante é que esses 10 chifres é uma referência ao reino que veio após Roma. Porque quando nós paramos para analisar toda a estátua de Daniel, depois dos pés, né? Depois das pernas, vem os pés e os dedos. E os 10 reinos, os 10 dedos da estátua, simboliza também 10 reinos, que futuramente ia ser os países ali da Europa. E Isaac Newton, ele, né, todo mundo conhece Isaac Newton, né, o grande físico, ele, estudando sobre a profecia de Daniel e Apocalipse, Isaac Newton ele chegou a uma determinada conclusão de que os 10 chifres eram uma referência às 10 tribos bárbaras que foram responsáveis em minar o poder de Roma, ou seja, que acabou justamente derrubando o grande Império Romano. Então, não foi uma superpotência que veio e derrubou Roma. Não. Foram 10 tribos bárbaras que foram responsáveis em minar o poder de Roma. Né? Acabar aí sucumbindo, né? Todo o Império de Roma. E aí, Isaac Newton ele coloca, eu trouxe aqui uma tabela, né? Os vândalos, álamos, suecos, vigordos, os
corogúndios, né? Os francos, e aí vai. E os historiadores praticamente aí confirmam mais de 70 a 80%, né, do que Isaac Newton disse que seria as 10 tribos bárbaras. Aonde eu quero chegar com isso? De que esses 10 chifres é uma referência de algo que aconteceu na história. Ou seja, essas 10 tribos bárbaras foram responsáveis, de fato, de surgir após a queda de Roma. E o que seriam as 7 cabeças que a gente viu lá? As 7 cabeças, ficou muito bem claro, que seriam 7 reinos. Né? E esses 7 reinos eram justamente reinos que iam perseguir o povo de Deus. E aí eu apresento aqui esses 7 reinos. Quais seriam eles? Primeiro, o Egito. Por que primeiro o Egito? Lembra que quando José ele foi para o Egito, vendido, né, pelos seus irmãos, e aí houve uma grande seca, passou um período de grande fome naquela região, e foi necessário, né, depois ali toda a família de José ir para o Egito, e lá eles ficaram, né, se estabeleceram, só que com o passar do tempo, o faraó que havia sucedido, né, uma boa terra para eles cultivarem, a proteção, né, dada ao faraó, esse faraó ele acabou morrendo. E outros faraós que vieram após ele acabaram se esquecendo, né, de José, da história de José. E viu que o povo de Israel era um povo que acabava sendo muito próspero naquilo que fazia e também numerosos. Então, durante 4 séculos, o Egito oprimiu o povo de Deus. E aí você conhece a história do Êxodo, que está lá, é o segundo livro da Bíblia, né? Lá no Antigo Testamento, que vai entrar justamente a história de Moisés. Então, o Egito é a primeira nação que se destaca na Bíblia que oprime o povo de Deus. Aí nós temos também a Síria, né? Que vem logo após a Síria. Nós temos também aí a Babilônia, sendo que a Síria, claro, né, no contexto histórico, nós temos quando ali, após a morte de Salomão, houve uma divisão do reino, né, ali, de Israel, e por conta disso se enfraqueceu Israel, e aí a Síria acabou aí oprimindo o povo de Deus, tá bom? Aí você pode depois ler lá o livro de Reis, vai estar narrando completamente essa história. Depois da Síria, aí a gente já tem a Babilônia, que é contemporânea a Daniel, tá bom? Que a gente foi lá no livro de Daniel. Depois vem a Medopécia, a Grécia, e depois da Grécia, a Roma Imperial, né? E depois da Roma Imperial, nós temos a Roma Papal. Tema esse que a gente já estudou quando nós estudamos sobre as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas. Vocês já estão carecas de saber que Roma, após Roma Imperial cair, Roma Papal ele assume esse esse poder, né? E essa Roma Papal, ela também ela acaba de fato aí promovendo uma religião pagã, né? Então, essa religião pagã, aí você fala, como assim, Alex? Religião pagã, sendo que a Roma papal era cristã. Lembra que, mesmo em meio ali, se declarando um cristão, né? O imperador, né? E colocando também o cristianismo como a religião oficial do império, você percebe que nos estudos anteriores que nós vimos, percebemos que houve uma troca, houve ali um, uma troca de valores e de princípios bíblicos. Né? Estão lembrados disso? E a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso ao decorrer aí dos estudos dos capítulos que ainda virão, tá certo? Então, é bom destacar que esses 7 reinos, ou 7 montes, né, é uma referência às 7 cabeças, né, que a gente viu, que é justamente os 7 nações, né, ou reis que oprimiram o povo de Deus. Né? E lembrando, né, que Roma pagã e papal, ela perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos. Estão lembrados lá dos 42 meses? Pois é, que a gente estudou lá
no nosso estudo anterior em Apocalipse capítulo 12. Tá bom? Então, isso é muito importante de relembrar também. Mas vamos avançar aqui. Agora vamos aí para o Apocalipse, o verso 2. Tá bom? O verso 2. Vamos lá voltar para Apocalipse capítulo 13. O verso 2 diz o seguinte: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Para aí, olha para mim aqui agora. Aonde é? Eu quero que vocês me digam. Aonde é na Bíblia que nós encontramos um animal, um leopardo, um urso e um leão? Aonde nós encontramos esses três animais na Bíblia? Claro, em um contexto profético. Lembrou? Não lembrou ainda não? Tem certeza que não lembrou? Olha, em Daniel. Quando a gente vai lá em Daniel, capítulo 7, se eu não me engano, deixa eu aqui só conferir. Daniel, capítulo 7, nós vamos encontrar justamente esses animais. Claro que a gente não vai ler aqui todo o capítulo 7, mas aqui você vê que é em uma visão que Daniel ele tem. Tá bom? Se você for aí no capítulo 7, a partir do verso 2 de Daniel, ele vai começar a narrar um sonho que ele tem sobre 4 animais. O primeiro animal que ele sonha é o quê? E aí? É um leão. É um leão com asas. E esse leão com asas é uma referência, né, ao quê? A Babilônia. E você vai perceber que cada animal desse, ele representa um reino. Da mesma forma como no capítulo 2 do livro de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, ele retrata cada mineral, cada metal ali, né? Cada parte da estátua representa um reino. Aqui também, no sonho de Daniel, os 4 animais também representam 4 reinos. E é de fato a mesma interpretação do capítulo 2, só que ele traz mais detalhes, tá bom? Claro que a gente não vai estar entrando em muitos, nos aprofundar aqui no livro de Daniel, mas é importante destacar que Roma ela copiou algumas coisas de Babilônia. Por isso que a besta que João vê, se coloque agora no lugar de João, João vê essa besta, que a gente já viu que é animal, né? E que animal significa o quê? Um reino, rei, tá bom? Poder aí. Então, Daniel ele vê que esse animal que surge do mar, ele tem uma parte que lembra o leão. E o leão, quando a gente vai recorre para Daniel, a gente percebe que o leão é uma referência à Babilônia. Então, o que foi que Roma copiou de Babilônia? Foi a pretensão e o orgulho. E aí você pode, eu deixei aqui alguns capítulos aqui, você pode ir lá em Isaías, capítulo 14, verso de 10 a 14, Daniel 4, 10, Jeremias 50, verso 29, né? Você vai perceber que ali nós encontramos essa característica de Babilônia, a pretensão e orgulho, principalmente ali de Nabucodonosor, que tem aí Daniel capítulo 4, verso 30, que ele diz, né? Não é essa a Babilônia que eu construí com a força do meu poder, né? Então ele diz com aquele todo orgulho, né? Então é justamente uma característica de Babilônia. E uma outra característica de Babilônia é justamente o pecado e a transgressão à lei de Deus, que está lá em Isaías capítulo 13 e também no capítulo 14. Tá bom? Então, é importante destacar que Roma papal, né, ela caracterizou, ou seja, copiou essas características de Babilônia. Por isso que a besta que João vê, ela tem partes de um leão. Mas ela também tem parte de o quê? De um urso. E o urso simboliza o quê? A Medopécia. Né? Então a Medopécia ali, ela representa justamente uma parte que Roma ela copia
E uma parte que Roma copia que é bem evidente é justamente o chamado mitraísmo, que é justamente algo que é uma dedicação a cultuar o primeiro dia da semana, ou seja, o Sunday, né? Sunday em inglês. É por aí, se não for isso, é igual isso aí, né? Que significa o quê? Dia do sol. Então, a adoração ao sol, ao domingo, tá bom? Que é uma característica de Roma papal, né? Ela substitui lá o sábado pelo domingo, a gente já estudou sobre isso, e vamos também nos aprofundar, né, nos próximos capítulos aí do Apocalipse sobre esse assunto, mas é importante lembrar que isso não veio por um acaso. Roma papal, ela absorveu essa cultura, né, copiou esse culto de adoração ao dia do sol, que é uma referência ao domingo. E, por incrível que pareça, a cristandade, de um modo geral, seja ele evangélico, pentecostal, né? E aí as características, né, que temos várias vertentes aí no cristianismo, né, do protestantismo, você vai perceber que na grande massa esmagadora, de forma consciente ou inconsciente, eles observam o domingo. Pare e analise um pouco. Se não é o domingo que eles cultuam, veneram, guardam, santificam, né? Dia esse que na Bíblia diz que é o sábado, o santo dia do Senhor. Tá bom? Então, por isso que na visão que João vê essa besta que surge do mar, e ela tem também como característica partes do urso, que caracteriza justamente o mitraísmo, que é justamente a dedicação a cultuar um dia da semana, em especial aqui, né, ao Mitra, né, o deus Sol, que é uma referência ao domingo, hoje que é venerado aí por muitas pessoas de forma consciente ou inconsciente. O interessante é que mesmo sem nenhuma passagem bíblica que autorize a mudança do sábado para o domingo, nós temos líderes importantes, influentes hoje no mundo, defendendo a guarda do domingo. Interessante isso, né? Muito interessante isso. Mas isso já estava profetizado no livro do Apocalipse. Mas qual é o outro animal também que nós vimos lá? O leopardo. O leopardo é uma referência, quando nós vamos para Daniel, à Grécia. E o que foi que Roma copiou da Grécia? O que é a Grécia? Ela se destaca na sua cultura em relação à adoração? O panteão grego, os deuses, né? Ali, o Hércules, Deus, e aí vai, outros e outros e outros. Ou seja, existe, né, um catálogo, pode-se dizer assim, de deuses. É onde se materializou os deuses, né, através de estátuas, e ali se prestava culto, adoração. Espera aí, mas não é isso que acontece hoje? Roma papal não acaba, de certa forma, promovendo o culto a imagens? Quantas e quantas vezes nós vimos pessoas, de forma consciente ou inconsciente, prestando orações e culto a uma estátua? Sendo que a palavra de Deus, ela nos diz, em um dos seus mandamentos, que somente a Deus deve ser prestado culto. E não se deve adorar imagem de escultura. Você duvida que isso está na Bíblia? Você duvida? Então eu te convido você a abrir aí em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3. E olha o que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti, diz o verso 4, imagens de escultura.
nem semelhança alguma do que há acima do céu ou embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos à terceira geração e à quarta geração daqueles que a aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu li Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. E se você quiser continuar lendo quais são os mandamentos de Deus, é só continuar lendo aí até o verso 17. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Então muitas pessoas são levadas, talvez por uma questão cultural, o costume, a tradição, que é às vezes passado de pai para filho, mas a palavra de Deus é mais importante do que tudo isso. Porque o próprio Deus nos orienta que nós não devemos nos prostrar perante nenhum tipo de imagem ou escultura, porque somente a Ele deve prestar adoração. Então isso é muito sério, é muito importante. E por isso foi chamado a atenção a João para que ele registrasse essas verdades, para que chamasse a minha e a sua atenção. Então, a Roma papal, ela copiou esse sistema pagão de invocação de santos, um sistema de imagens e de escultura. Agora, quando nós vamos lá no verso 5, ainda do Apocalipse capítulo 3, deixa eu voltar aqui minha Bíblia para o Apocalipse e volte a sua também, tá bom? Olá, vamos ficar grudados na Bíblia. A palavra, né? Lá em Salmos 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você tem a palavra de Deus como luz na sua vida, você nunca estará em trevas. Fica a dica, tá bom? Então, aí em Apocalipse capítulo 13, verso 5, diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Olha os 42 meses voltando aqui. E nós já vimos o que significa os 42 meses. Mas qual é o significado de blasfêmia? O que é blasfêmia na Bíblia? Vamos ver alguns versos? Vamos lá? Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 21, olha o que diz lá. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Que pode perdoar pecados, senão Deus? Se você for lá em Lucas, capítulo 5, aí nesse contexto, onde esse verso ele está inserido, que é o verso 21, e aqui está ele está justamente em um contexto de uma cura de um paralítico em Cafarnaum. Então, Jesus, ele indaga aos fariseus ali, né, os escribas, né, que estão ali presentes, e as pessoas também, a multidão, de um modo geral, que estavam ali presentes, de que o que era mais fácil, né, se era perdoar os pecados. Olha o que diz aqui. Olha o verso aqui, ó. Acompanhe comigo aqui o verso. Na verdade, o contexto é esse aqui, ó. A partir do verso 19. Lucas 5, verso 19. Só para você entender aí o contexto desse texto, tá bom? Que é muito importante. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram do leito entre os labrinos, no meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados seus pecados. E os escribas e fariseus razoavam dizendo, aí é o verso que a gente destaca aqui: quem é este que diz blasfêmia, que pode perdoar pecados, senão Deus? Então, e depois a história, né, ela continua desenrolando e você percebe que Jesus, ele tem autoridade para perdoar pecado. Porque depois, Jesus ele diz aqui, para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade, é o verso 24, autoridade para perdoar pecados, eu digo para este homem, levanta e anda. Primeiro era paralítico e
recebeu a cura por parte de Cristo. Não somente a cura física, mas uma das curas mais importantes, cura da alma, cura do espírito. É quando Deus ele perdoa os nossos pecados. Não existe milagre maior, não existe cura maior do que essa. Quando Deus ele perdoa os nossos pecados. Então, para os fariseus e escribas, Cristo estava cometendo uma blasfêmia, porque somente Deus tem a autoridade para perdoar pecados. E nisso eles não estavam errados. De que Deus que tem autoridade. Só que eles esqueceram de um detalhe. Jesus Cristo, Ele é Deus. Tá vendo como é importante? Então, percebe que uma das blasfêmias aqui, que a Bíblia chama de blasfêmia, é o quê? Perdoar pecados. Perdoar pecados. E o que seria alguma outra? Vamos lá ver? João capítulo 10, verso 33. Guarda essa aí, viu? Perdoar pecados, na Bíblia, é chamado de blasfêmia. Então, João 10, capítulo 10, versículo 33, lá diz o seguinte: responderam os judeus, não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Opa! Vem cá. Blasfêmia na Bíblia, nós destacamos aqui dois conceitos muito importantes. Muito importantes. O primeiro, perdoar pecados, é uma blasfêmia na Bíblia, porque somente Deus perdoa pecados. E uma segunda blasfêmia, nós encontramos aí na Bíblia, é justamente o que? A pessoa se fazer Deus, se colocar no lugar de Deus. E aí eu te pergunto, será que o sistema, essa besta que surge do mar, que ela ia agir durante 42 meses, ela se caracteriza com Roma papal? Será que Roma papal ela cometeu essas blasfêmias de perdoar pecados e se colocar no lugar de Deus? Pare um pouco e estude um pouco a história. Nós já falamos isso quando nós estudamos sobre os setes, né? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. E nós vimos que, infelizmente, a autoridade papal ela se colocou em uma condição de perdoar pecados. E hoje não é assim? Muitas pessoas vão se confessar lá os seus pecados, né, ao sacerdote. Não é assim hoje? Muitas e muitas pessoas não se dirigem ao sacerdote e confessam os seus pecados e ele não perdoa os pecados. Isso, segundo a Bíblia, é uma blasfêmia. E a segunda outra blasfêmia que nós encontramos é se colocar no lugar de Deus. E nós temos, claro, algumas declarações. Declarações essas que a gente já colocou aqui nos nossos estudos, de que a autoridade papal ela se declara como representante de Deus aqui na Terra. Segundo, tendo mais autoridade do que a própria Bíblia. Porque ele diz que ele tem autoridade em mudar a própria Bíblia. Sendo que o próprio Deus não deu a ninguém essa autoridade. Então, o sistema papal ele se caracteriza perfeitamente na visão que João tem da besta surge do mar. E para ainda fechar essas características, nós temos justamente os 42 meses, que nós já vimos, que é uma referência profética, mas equivale justamente aí a um período profético. E pegando aí o período, né, dia e ano, a gente já estudou aqui, né? A gente já viu aqui no livro de Números, né? Números 14, 34. Eu vou adiantar porque esse texto a gente já viu, né? Também Ezequiel 4, de 6 a 7. Nós vimos que em profecia um dia significa um ano. Estão lembrados disso? Pronto.
Então, fazendo uma matemática simples aí, para um calendário judaico, né, é considerado 30 dias. Se você pegar 30 dias e multiplicar por 42, né, que é justamente os 42 meses, nós vamos encontrar 1.260 dias, que é justamente o período que nós estudamos, que é o período da perseguição que o povo de Deus sofreu justamente por conta da supremacia papal, que começou em 538 e foi até 1798, né, com a Revolução Francesa, com a prisão do Papa Pio VI. Assunto esse que a gente já estudou aqui no nosso canal, tá bom? Então, você percebe que, sem dúvida nenhuma, as características que João vê da besta que surge do mar, ela, sem dúvida nenhuma, é uma menção ao sistema de Roma papal, que surgiu após a queda de Roma imperial. Tá bom? Então, o interessante aqui é que no verso 7, ainda em Apocalipse, verso 13, olha o que diz lá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E não foi isso que aconteceu? Durante um período de 1260 anos, o povo de Deus foi perseguido. Né? Quantas e quantas pessoas foram mortas? Quem diga lá a Inquisição, né? Que matou muitas e muitas pessoas pelo simples fato de não concordar com as doutrinas da Igreja Romana. Então, irmãos, meus amigos, minhas amigas, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus, ela nos está chamando a atenção de que existe um poder aonde o dragão ele deu autoridade a esse poder. E essa autoridade, ela perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos, mas a visão, ela continua. E João, ele vê que essa autoridade, ela foi golpeada. Né? O verso 3, ele diz, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Isso é uma menção justamente quando, em 1798, o Papa Pio ele é preso e toda a autoridade papal ela é retirada. Né? Ele perde completamente, inclusive territórios, né, patrimônios. Só que, pouco a pouco, né, essa autoridade ela foi, de fato, aí, sido retomada. Né? Então, aqui nós temos o Papa Pio, como eu disse, em fevereiro de 1798, o Papa Pio ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Né? E nós temos também aí esse cavaleiro da besta, lá no verso 10, que diz o seguinte: se alguém leva para cativeiro, o cativeiro, né? De cavaleiro, cativeiro, corrigindo aí, cativeiro da besta. Se alguém leva para cativeiro vai. E se alguém mata a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, é importante destacar que, da mesma forma, aconteceu. A igreja romana ela perseguiu, levou a cativeiro a muitos e acabou justamente acontecendo a mesma coisa. Bom, então, as profecias bíblicas ela vem trazendo aí detalhes importantes sobre fatos que já aconteceram, né? E por isso que é importante a gente olhar para a profecia bíblica e olhar para a história. E com isso, a gente percebe que a palavra de Deus ela é fidedigna àquilo que ela disse e por isso nós vimos que se cumpriu aí ao pé da letra. Nós já estamos aí praticamente chegando ao final do nosso estudo. E aí no verso 8 diz que adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então perceba que a cabeça é uma referência, a cabeça que foi ferida é uma referência ao sistema papal, né?
aonde em 1798 se perde essa autoridade, mas diz que essa cabeça, ela iria novamente aí se retomar. O interessante é que é sempre uma referência, sempre uma contrafação a Cristo. Veja que Cristo vem, ele sofre pelos nossos pecados, é ferido, né? Uma ferida mortal, morre, mas ele ressuscita, né? E da mesma forma a besta, ela tem uma ferida mortal e de certa forma ela volta novamente o quê? A vida. E nós vamos estudar a partir do nosso próximo estudo que essa besta, o sistema papal, a cada dia ela tem ganhado terreno e tem ganhado prestígio perante a Terra. Se você for ver, né, uma das revistas norte-americanas que está com as pessoas mais influentes do mundo, por alguns anos seguidos, né, o Papa Francisco ele tem se destacado como uma figura não somente política, mas também religiosa de maior influência do mundo. É verdade. E nós vamos ver que essa besta da terra, do mar, ela vai se juntar com a besta da terra. E essa besta da terra vai usar sua força bruta em favor da besta do mar. Nós vamos ver que de fato existe de fato algo que está em jogo. E o que é que está em jogo? Adoração. Tudo é uma questão de adoração. Perceba que somente Deus deve ser adorado. Mas em toda época, em toda era da humanidade, sempre o inimigo de Deus, o dragão, a antiga serpente, o destruidor, o enganador, ele sempre tenta desviar a adoração de Deus para outras coisas. E, infelizmente, o cristianismo, ele perdeu, saiu dos trilhos da onde a igreja primitiva havia sido colocada por Deus e deixou-se contaminar com culturas, doutrinas que não vinham da palavra de Deus. E hoje as pessoas se pegam adorando pessoas, coisas, em vez do Criador. Por isso eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração agora. Talvez você possa estar perguntando, mas Alex, durante muito tempo eu acreditei que ao me ajoelhar perante uma estátua, uma imagem, acender uma vela, a minha oração estava sendo ouvida, atendida. Eu não sabia que isso eu estava ofendendo a Deus, estava blasfemando contra Deus, estava em uma idolatria. Talvez eu esteja falando para alguém também que ia se confessar, falava os seus pecados a um sacerdote e achava que isso era o correto a ser feito, mas hoje aprendeu que somente a Deus você deve ir. Jesus Cristo disse que você deve ir ao seu quarto, feche a porta do seu quarto e em secreto abra seu coração a Deus, confesse o seu pecado e a promessa é o quê? Que Ele irá perdoar os seus pecados. O único que é intermediário, intercessor entre nós e Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso hoje ele está batendo no seu coração. Ele está à porta, batendo, como diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Ele quer entrar e fazer morada. Não permita que as verdades aprendidas hoje e durante toda essa temporada, não permita que caia no esquecimento. Mas permita que o Divino Espírito Santo de Deus faça uma verdadeira transformação na sua vida. Eu te convido a você a orar junto comigo e pedir forças a Deus para que Deus fortaleça a minha fé e também a sua fé. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos sempre nos direcionando a Ti, porque não pelos nossos méritos,
mas pelos méritos de Cristo Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que intercede por cada um de nós perante ti, teu Pai. Por favor, Deus, perdoe os nossos pecados. Nos purifica dos nossos erros. Muitas coisas nós temos feito que não foi do teu agrado. Mas hoje, nesse exato momento, nós queremos te pedir perdão. E queremos te pedir força para que nós não venhamos a cometer novamente esses erros. Nos ajuda, ó Divino Espírito Santo, a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porque através dela nós podemos todas as coisas, porque é Deus que nos fortalece. Ó Senhor, continua nos direcionando cada vez mais perto de Ti. E que, durante essa caminhada, nós vamos ter a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Abençoa, Senhor, a essa pessoa que tem lutado para ser fiel a Ti. Que tem buscado de forma sincera a verdade que liberta. Por favor, Senhor, não permita que o inimigo tire dela essa verdade. Não permita que a sua fé enfraqueça, mas que o Divino Espírito Santo coloque os seus pés firmes na rocha que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essas bênçãos. Nós agradecemos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado pela sua presença. Sem dúvida nenhuma, verdades profundas nós aprendemos hoje, mas não acaba por aqui. Capítulo 13 continua. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar sobre a besta que surge da terra. O que ela significa. Porque ela é tão importante para a gente compreender os dias atuais. Então você não pode perder o nosso próximo estudo. Tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima. Deus te abençoe.